Graça e paz, igreja. Estão me ouvindo bem? Sempre é bom podermos reunirmos para adorarmos Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. Quero dizer para você que você não teria um melhor lugar para estar do que na presença de Deus nessa noite. E a presença de Deus é real nesse lugar. Amém? Eu creio que existe unção fresca. Deus tem colocado muito no meu coração nesse tempo, sobre a gente viver os céus do lado de dentro, porque muitas das vezes a gente vive o céu do lado de fora, a gente ouve falar do céu, mas a gente não entra para o céu do lado de dentro. E a questão é que quando a gente entra para o céu do lado de dentro, as coisas começam a tomar um efeito diferente, começam a tomar uma forma diferente, e eu creio que é isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Amém? Então é necessário suportarmos as pressões, é necessário entendermos o tempo que Deus está trazendo em nosso meio, é necessário abrirmos nossos corações para vivermos aquilo que Deus quer fazer. Eu creio muito nisso. Eu particularmente não acredito que a gente viva estagnado. Amém? Eu falei isso aqui um tempo atrás, eu quero já falar novamente. Na vida, irmãos, ou a gente vai melhorar ou a gente vai piorar. Isso é bíblico. A gente nunca vai ficar no mesmo ponto. Ou a gente vai melhorar ou a gente vai piorar. E eu creio que nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos caminhando para cada vez mais melhorarmos. Como assim, pastor? Porque o efeito do Evangelho é nos transformar em imagem e a semelhança de Cristo Jesus. É por isso que quanto mais a gente se relaciona com Deus, com a palavra de Deus, mais a gente vai se tornando igual ao Senhor Jesus. Esse é o efeito e o poder do Evangelho na igreja. Eu sei que às vezes é difícil compreender o que está sendo falado. Por isso que a gente tem que chegar a um ponto de viver essa realidade. Por isso que toda pancada que você toma, toda pressão que vem sobre você, é para te espremer, para que cada vez mais o fruto do Espírito ele comece a tomar forma em nossas vidas. Amém? Então eu quero dizer para você, se tem gente apunhalando você, para que o fruto da mansidão se manifeste através de você. Se tem gente, muitas das vezes, caluniando com você, porque o fruto da mansidão, irmãos, ele vai tomando efeito. Amém? Jesus nunca mentiu para nós. Jesus nunca mentiu para nós. É por isso que a gente vem para um culto como esse, para ouvir a palavra de Deus e depois colocar a palavra de Deus em prática. Eu tenho muito temor do que é pregado, porque geralmente a gente é provado naquilo que a gente prega, para mostrar se a gente realmente é homem e mulher mesmo, para viver o que a gente prega. Amém? Então, não saia daqui da mesma forma que você entrou. O Espírito Santo está nesse lugar. Você está no ambiente espiritual, você está no ambiente da liberação. Então se você entrou aqui enfermo, creia que você vai sair curado. Se você entrou aqui desanimado, você vai sair daqui animado, porque a vida não parou, ainda existe um chão para a gente caminhar. E eu creio no nome de Jesus Cristo, que ainda tem muitas coisas para viver e ser liberado. Amém? Quero desejar boas-vindas. Quantos visitantes a gente tem aqui nessa noite? Seja bem-vinda. Amém? Cumprimenta o teu irmão aí, se você não cumprimentou. Fala para ele, seja bem-vindo. Fala para ele, que Deus abençoe a tua vida. Fala, você é uma bênção. Essa casa é tua. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu fico tão feliz quando a gente chega em mais um. Na verdade, não é mais um culto, é na continuidade do culto que é a nossa vida. Eu não falo isso da boca para fora, mas é tão bom chegar no domingo, reunir como igreja. É tão bom podermos celebrarmos ao Senhor Jesus juntos. Sempre o Senhor fala, sempre o Senhor ministra. E nessa noite eu queria compartilhar uma palavra. Eu queria que você prestasse bastante atenção, que você realmente guardasse isso no teu coração. Deus falou muito comigo através dessa mensagem. Eu lembro que
o Senhor, Ele tem trago algo sobre mensagens que possam nos levar a um entendimento, irmãos, que a gente não sobe no altar para pregar, para aparecer, a gente sobe no altar para transmitir a palavra de Deus. O nosso objetivo é que todos possam de fato entrar e entender o céu aqui nesse momento, mas também entender que nós vamos morar no céu. Esse é o objetivo, que nós vamos morar no céu. É por isso que a gente deve viver de glória em glória. Então a mensagem não tem a ver comigo, amém? A mensagem tem a ver com Cristo Jesus. Essa palavra está sendo pregada há mais de 2000 anos. É meio que através de corpos, né? Ela passa através de corpos. Ou seja, lá atrás a gente pega Paulo, Pedro, e a mensagem ela vem sendo pregada até o dia de hoje, porque a Bíblia fala que passarão céus e terras, mas a palavra de Deus ela permanecerá. E glória a Deus por isso. Quantos pregadores já morreram, mas a palavra continua. Quantos pastores já morreram, mas a palavra de Deus continua. E é por isso que a gente orou por essas crianças aqui, porque a mensagem vai continuar através da vida delas, amém? Por isso, profetiza sobre a vida do teu filho, para que ele de fato, ele seja homem e mulher de Deus nessa terra, para que eles sejam de verdade pregadores do Evangelho. Pastor, mas pregar é um dom? Não, pregar é um mandamento. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Existem coisas que é liberado sobre a igreja que são dons, mas o pregar é para todos, amém? Precisa de um púlpito? Não, você pode pregar no teu trabalho, meus irmãos. Você pode usar as tuas redes sociais para falar de Jesus Cristo. Você pode, de verdade, ser uma carta viva, por onde eu carrego algo no meu coração, que toda pessoa que passar pela minha vida, de uma certa forma, ela tem que ouvir falar do Evangelho. Cada olhar que você tem contato, sabe, cada pessoa que Deus coloca no teu caminho, não é em vão, não é para você perder tempo, não é para você ficar falando mal dessa pessoa, é para você falar de Jesus para essa pessoa. As pessoas são passageiras nas nossas vidas, principalmente a América. Aqui a gente hoje está com uma pessoa, amanhã ela vai para outro canto. Então aproveita cada momento que Jesus te dá, e cada pessoa que Deus coloca no teu caminho, seja Cristo na vida dessa pessoa, amém? Ajude essa pessoa a alcançar o céu e avançar para o céu, amém? Eu queria compartilhar um texto que está em Provérbios capítulo 17, o versículo 3. Essa noite eu queria falar sobre lealdade, amém? Eu queria falar sobre lealdade. Eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias em Provérbios capítulo 17, o verso 3. Olha o que o texto está dizendo: crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações, amém? Eu queria nessa noite falar sobre lealdade. Quando a gente fala a palavra lealdade, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, é meio que essa palavra, ela soa que ela só tinha valor antigamente, ela não tem valor mais. Lealdade, irmãos, a gente vai entrar em alguns textos bíblicos aqui, você vai entender quão precioso é essas simples palavras, mas que tem um significado tão grande. Hoje em dia é difícil encontrar pessoas leais, pessoas que entendem o significado de lealdade. Qual que é o significado de lealdade? A desrespeito à honra, à decência, a caráter, a honestidade e franqueza. Quando a gente fala isso, parece que só lá atrás que a gente via algumas características dessa forma. Mas Deus, Ele ministrou muito no meu coração essa semana sobre lealdade, sobre sermos
leais. Sobre, de fato, entendemos as características de sermos leais. E a lealdade, ela é uma característica visível, palpável dos filhos de Deus. Amém? Ela é uma característica palpável e visível dos filhos de Deus. Por quê, pastor? Porque nosso Pai, nosso Deus, Ele é um Deus fiel e um Deus leal. Então a lealdade, ela é característica palpável dos filhos de Deus. Quando eu comecei a meditar sobre isso, veio sobre mim algo que falei, poxa, será que eu estou sendo filho de Deus? Ou eu tenho sido uma pessoa desleal na minha caminhada? Todos nós somos imigrantes aqui nesse país. Amém ou não amém? Eu sei que tem nossos filhos que nasceram aqui, que são cidadãos, mas existe algo que eu vou falar aqui, irmãos, é com muito temor, para que haja um despertamento em nossos corações. A gente ouve muitas mentiras que são lançadas sobre um contexto de imigração sobre nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente desloca do nosso país, vem para uma outra nação, isso é uma bênção. Mas existem princípios, principalmente nós que somos cristãos, ou de fato nós que somos cristãos, nós não podemos perder a característica de sermos leais. Eu vou provar para você que a característica de lealdade, ela estava desde o primeiro e do segundo mandamento. Se você puder abrir a tua Bíblia em Mateus, nós vamos ler Mateus capítulo 10, nós vamos ler o versículo 40 e o versículo 42. Perdão, Marcos capítulo 12, amém? Marcos capítulo 12, o versículo 20, versículo 29 ao versículo 31. Marcos capítulo 12, do versículo 29 ao versículo 31. Evangelho de Marcos capítulo 12. Olha o que o texto está dizendo. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 30: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é semelhante a este, que amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. Glória a Deus. A nossa lealdade, irmãos, ela é expressa em dois pontos. O primeiro é no reino divino e também na nossa natureza humana, na nossa caminhada humana. Eu já vi muitas pessoas falarem assim: olha, eu sou fiel a Deus, sou leal ao Senhor Jesus, só que em contrapartida, a vida dela aqui, ela não é leal a princípios como lealdade à família, lealdade à amizade, lealdade a um trabalho, a um patrão. Mas a pessoa bate no peito e fala assim: eu sou leal a Deus. Se você não tem capacidade de ser leal àquilo que é visível, irmãos, não tem como você ser leal àquilo que é invisível. Estão entendendo? A lealdade, ela é uma característica dos filhos de Deus, e ela foi aplicada nos primeiros dois mandamentos, que é: amarás a teu Deus de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas o que a gente vê muito no tempo de hoje é a falta de lealdade, ou a falta de caráter em muitos pontos que a gente vai vivendo, e a gente vai querendo meio que empurrar com a barriga. E alguns princípios a gente precisa aplicar nas nossas vidas. Amém? Então, para mim ser leal ao Senhor, não tem como eu ser leal a Deus se eu não sou leal ao meu casamento.
O que adianta eu ser leal nos dízimos e nas ofertas, mas no meu trabalho eu sou um picareta, no meu trabalho eu passo a perna nas pessoas, se no meu trabalho eu não tenho fidelidade ao meu patrão, se no meu trabalho eu levo as coisas de qualquer maneira, é como se eu queresse, eu estou na bênção aqui, mas aqui não é necessário, mas a palavra está dizendo que amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, é uma vida de honra e uma vida de lealdade. Todos estão entendendo? Às vezes a gente quer espiritualizar tudo está na bênção, eu faço as coisas de qualquer maneira, mas está na bênção, eu sou leal a Deus. A Bíblia, irmãos, é um livro de princípios. Eu levo muito sério a palavra de Deus. Tem pessoas que caminham mais próximo de mim. Eu levo muito sério a palavra de Deus. Não é porque a gente às vezes deslocou de uma nação para outra, que aquilo que é verdade se torna mentira. A verdade que é aplicada no Brasil através da palavra de Deus é a mesma verdade que é aplicada aqui nos Estados Unidos através da palavra de Deus. Amém? Jesus quer levantar, irmãos, pessoas leais, pessoas que honram o casamento. É uma característica dos filhos de Deus. É uma característica dos filhos de Deus. Como que eu posso dizer que eu sou leal a Deus, que eu amo a Deus? Irmãos, às vezes a gente conversa com pessoas que falam, eu amo Jesus, eu amo Ele. Mas no contexto de vida, é uma vida de desonra, uma vida de deslealdade. Eu posso pregar, igreja? Escuta. Eu estou pregando porque eu quero ir para o céu, amém? Eu quero que todos nós possamos ir para o céu. A mensagem, ela precisa de verdade me incomodar. O texto bíblico, ele precisa de verdade me incomodar. Ele precisa incomodar minha carne, ele precisa incomodar meus sentimentos. Eu só posso amar Deus de todo o meu coração se eu de fato sou leal aos princípios que eu vivo. Eu só posso amar a Deus de todo o meu coração se de fato eu posso bater no peito e dizer assim, eu honro a minha esposa, eu honro a vida dos meus filhos, eu honro a vida das autoridades que Deus coloca sobre mim. Eu já vi, irmãos, pessoas que querem vir para esse país e muitas das vezes quer trazer um jeitinho de viver aqui, de uma forma de quebra de princípios. Deus, Ele quer nos abençoar, eu não tenho dúvida disso. Deus quer nos levar para viver um céu do lado de dentro, eu não tenho dúvida disso. É para isso que eu tenho lutado, essas têm sido as minhas orações. Amém. Então a lealdade, ela expressa tanto o lado do reino divino quanto o lado humano, conforme a gente leu aqui nos primeiros mandamentos. Em Romanos capítulo 3, versículo 3, eu queria que a gente pudesse abrir as nossas Bíblias lá. Romanos capítulo 3, versículo 3. Eu vou deixar colocar aqui para a gente acompanhar no Romanos 3, 3. Olha o que o texto está dizendo. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade
aniquilará a fidelidade de Deus? O que eu quero trazer esse texto para nosso entendimento? Quantos aqui já ouviu aquela famosa frase assim, ó, todo mundo está fazendo, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Eu já ouvi muito isso, irmãos. Isso geralmente é uma frase do próprio diabo. O texto está dizendo assim: não é porque muitos são desleais que vai anular a lealdade de Deus. Não é porque muitos são desonestos que vai anular a honestidade de Deus. Não é porque muitos levam a vida de qualquer maneira que vai anular a sinceridade, a grandeza, a perfeição do nosso Deus. Ou não é porque todos fazem, irmãos, que me dá o direito de ir pelo mesmo caminho. Não é porque todos praticam que me dá o direito de viver no mesmo contexto. Lealdade não é para qualquer um. Lealdade é que de fato para quem realmente quer levar o evangelho a sério. As pressões, irmãos, o sufocamento. Eu vou contar um testemunho aqui, que a gente vive esse contexto de América. Eu lembro que há uns anos atrás, eu trabalho aqui com construção. Eu lembro que uns anos atrás, eu prestava trabalho para uma pessoa. E essa pessoa me ajudou muito, me ensinou várias coisas. E graças a Deus eu peguei e fiquei bom. Eu lembro que essa construtora que fornecia os trabalhos, já queria direcionar os trabalhos para mim. E todos os dias ficava assim: Wellington, eu quero passar os trabalhos para você. Ninguém estava vendo, irmãos. Dentro do meu coração eu poderia falar assim: ninguém está vendo. Dentro da nossa natureza rebelde, né? Vou ganhar mais. Eu estou aqui para isso. Está todo mundo aqui para isso. Todo mundo faz. Eu lembro que eu falei não. E uma das palavras que eu falei assim: eu não quero desonrar a pessoa que um dia abriu as portas para mim. Eu não quero ser desleal. Eu estou falando de coração, irmãos. Há uma pessoa que um dia me estendeu as mãos e me ensinou. Porque ele tem uma equipe de trabalho. Eu lembro que alguns meses depois, eu acabei me desligando dele e não mais trabalhando, e decidi ter minha companhia, pegar meus trabalhos. Todos que estão aqui sabem que todo início é complicado, é difícil. E eu lembro que nessa transição toda, um dia eu ali tentando me aventurar, eu me encontro com esse construtor novamente. Ele me vê, ele para o carro, ele me cumprimenta, ele fala: Wellington, cara, eu quero passar todos os meus trabalhos para você. E ele falou assim: você está busy? Irmãos, eu não tinha um trabalho. Eu falei com ele da mesma forma: olha, o que eu te falei lá atrás está valendo até o dia de hoje. Eu estou busy. Pela fé eu falei que eu estava busy. Isso já tem muitos anos atrás. Não é porque todo mundo quebra as pernas do outro, irmãos, que me dá o direito de querer quebrar as pernas. Quando a gente tem o entendimento que a gente serve um Deus que é leal, quando a gente tem o entendimento que a gente serve um Deus que abre portas, quando a gente tem o entendimento de honra, é ligado aqui e ligado lá. Eu sou leal aqui, eu sou leal a Deus. Não adianta eu falar que eu sou desonesto, que eu sou desleal, mas que eu amo a Deus de todo o meu coração, irmãos. É respeito, honra, lealdade, caráter. O que eu estou falando aqui, irmãos, eu tenho muito temor de cada palavra. Eu sei para onde Deus quer que eu sei, e o meu coração queima para onde Deus quer nos levar.
Não existe título maior nessa terra do que ser chamado filho de Deus. E esse título não vem de você querendo prova sobre isso, mas é aquilo que as pessoas dizem sobre você. O que cada pessoa fala sobre você quando passa pela tua vida. Se você é uma pessoa que queima por Cristo, ou se você é uma pessoa que fala mal da vida dos outros, que é uma pessoa que é desonesta. A característica dos filhos de Deus, irmãos, ela está ligada aqui e lá. Ela está ligada aqui e lá. Ela está ligada aqui e lá. Pela glória de Deus, como eu sou abençoado nessa nação, irmãos. Eu posso dizer, eu sou abençoado nesse país. A terra, ela é abençoada ou amaldiçoada por causa dos pés que tocam nela. Sabia disso? O lugar que Deus planta você, ele pode ser abençoado ou pode se tornar uma maldição, dependendo daquilo que você carrega. Irmãos, eu não estou sendo duro, eu estou falando por amor ao povo de Deus. A gente não pode ser visto como qualquer um, irmãos. A gente não pode ser taxado como todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que me dá o direito. Sabe por que o meu Deus permanece fiel? O meu Deus permanece puro, santo. O meu alvo é Cristo Jesus. Ele é a minha maior referência. É nele que eu me espelho. É para ele que eu vivo. É para ele que eu entreguei a minha vida. E se eu entreguei a minha vida, irmãos, eu estou entregando tudo. E uma das coisas que eu falo, Senhor, cambia o meu caráter, porque meu caráter não é bom. Me dá um caráter igual ao teu. E quando a gente olha dessa maneira, irmãos, vai começar a vir certo tipo de propostas. O que a gente leu em Provérbios capítulo 17, versículo 3? Que o forno é para o ouro. Por quê? O ouro só se torna ouro porque passa do processo do fogo, irmãos. Mas Deus com nós, Ele prova os nossos corações. É como se Deus fosse o forno, irmãos, nos lapidando. É como se Deus fosse a chama que nos transforma. Amém? Todos estão entendendo? Lealdade. A lealdade tem recompensa. Mateus capítulo 25, versículo 21. Mateus capítulo 25, versículo 21. Mateus capítulo 25, versículo 21. A lealdade, ela tem recompensa. Olha o que o texto está dizendo. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A lealdade tem recompensa. Existe algo que muitos de nós, muitas das vezes carregamos, que se chama ganância. Queremos tudo para ontem, queremos tudo da maneira rápida e fácil. É por isso que muitos, ao invés de gerar Isaac, acaba gerando Caim, porque não respeita o tempo e quer pular processos. Processos têm a ver com fidelidade, fidelidade tem a ver com lealdade. Se você não é leal àquilo que Deus coloca na tua mão, que é tão pouquinho, como que você vai ser fiel naquilo que é maior? A gente pastoreia e a gente vê que Deus, Ele faz do jeito certo, da forma certa e da forma correta. Eu já falei aqui um tempo atrás, eu quero repetir. Eu sei que existem coisas na minha vida, irmãos, que foram destravadas por causa da lealdade no pequenininho. Mas também sei que tem coisas que não foram destravadas por causa da falta de lealdade no pequenininho também. E o texto está dizendo: foste fiel no pouco, é porque também vai ser fiel no muito.
a lealdade tem recompensa. Amém? A gente vai abrir nossas Bíblias agora em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu vou ser rápido aqui para a gente terminar. Josué, capítulo 24, versículo 15. Olha o que o texto está dizendo. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Na Bíblia, irmãos, o conceito de lealdade, ele está puramente de uma forma relacional. Puramente de uma forma relacional. Olha o que o texto está dizendo, olha, escolhei hoje a quem sirvais. Se é o Senhor teu Deus ou os deuses dos amorreus, porque a lealdade ela tem tudo a ver com comportamento relacional. A gente somos seres que vivemos em relacionamentos, não é verdade? Eu tenho um relacionamento com a minha esposa, eu tenho um relacionamento com meus filhos, eu tenho um relacionamento com amigos, eu tenho um relacionamento com a igreja, a minha vida é toda baseada em relacionamento. Mas a maior lealdade que eu preciso ter é a lealdade do meu relacionamento de escolha em servir ao Senhor. Irmãos, Josué ele toma uma decisão. Nós decidimos que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué está dizendo assim, olha, de uma forma completa, nós serviremos a Deus, com todo o nosso ser, com tudo que nós somos, nós serviremos ao Senhor, nós seremos leais a esse Deus, nós estamos comprometendo a ter lealdade com esse Jesus, amém? Essa imagem vocês podem ver que tem ali um homem, e um outro que é a figura de Cristo Jesus, e ambos estão saindo, andando de costa. Agora eu queria falar um aspecto sobre lealdade, irmãos, que ele é muito, ele tem um significado também muito sério. A lealdade ela tem dois aspectos também, que é o aspecto de frente e o aspecto de costa. Amém? Se você puder até notar isso, a lealdade tem dois aspectos, de frente e de costa. Eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias em Salmo 139, versículo 5. Salmo 139, o verso 5. Irmãos, ultimamente eu não estou gritando, eu estou mais calmo, porque eu quero trazer entendimento para a igreja, não gerar emoção, amém? Gerar temor, que a gente precisa de verdade levar a sério a palavra de Deus. Eu gosto de gritar, eu gosto de deixar, mas existem momentos que eu vejo que é um tempo de compreendermos certas coisas. Eu também estou ficando mais velho. Olha o que o texto está dizendo. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Em uma outra tradução, o texto diz assim: tu me cercas por diante e por detrás. Pastor, o que isso tem a ver com lealdade? Cristo Jesus, em João capítulo 15, versículo 15,
Ele ali conversando com os seus discípulos, frente a frente, ele fala assim: olha, eu já não vos chamo mais servos, mas agora eu chamo vocês de amigos, porque vocês têm me ouvido, e agora a gente tem um relacionamento bom. O que eu quero dizer, irmãos, é que sermos pessoas leais, frente a frente com outra pessoa, é muito fácil. Olho no olho, porque geralmente as pessoas não mostram sua face frente a frente. As pessoas mostram sua face nas costas. Geralmente quando as pessoas olham para ti, elas estão rindo para você, elas te abraçam, falam que te ama, mas é por detrás que o caráter é revelado. É por detrás que as pessoas de fato mostram quem elas são. Tem gente que te abraça hoje, fala que te ama, mas nas tuas costas te amaldiçoa, fala mal de ti, enfia a faca por detrás. Se a lealdade, ela é uma característica dos filhos de Deus, isso me leva ao quê? A me tornar igual a Cristo Jesus. O texto está dizendo que tu me cerca por de frente e por detrás. Ou seja, o que o texto quer dizer? Senhor, tu és o mesmo de frente e o mesmo de trás. Tu me abraça por frente e me protege por trás. Jesus, ele frente a frente com os discípulos falou: vocês são meus amigos. E por detrás, Jesus orava por eles. Falava assim, Senhor, capítulo 17 do livro de João. Jesus fala assim: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas os guarde do mal. Eu creio que essa palavra, ela de fato nos leva a certas compreensões, irmãos, para você conhecer quem é você. De frente é muito legal. De frente eu sou o melhor amigo do Luiz, braço, mas e por detrás? Será que eu oro pela vida dele? Será que eu abençoo a vida dele? Será que eu tenho coragem de colocar meu joelhinho no chão e falar: Senhor, abençoa a vida do Luiz, guarda ele, Jesus. Eu não peço que tire ele do mundo, mas livre ele do mal. Abençoa a tua casa. Somos seres imperfeitos, irmãos. Somos pessoas no processo de perfeição. Mas Deus quer levantar aqui nessa noite uma igreja e pessoas leais. Amém? O mundo já está cheio de pessoas desleais. O mundo já está cheio de pessoas que levam as coisas de qualquer maneira. Mas isso não me dá o direito de ser como elas. Eu estou pregando aqui porque eu quero ir morar no céu, irmãos. Eu estou pregando aqui porque eu quero ver uma igreja saudável, verdadeira, pura, honesta, nos seus negócios, na sua vida como marido e mulher, na sua vida como amigos. E isso Jesus me ensina muito, irmãos. Jesus era leal na frente e nas costas. Salmo 139, versículo 5. Tu me cercas, Senhor, por detrás e por diante. Tu és fiel, Jesus. Toma cuidado, irmãos. Leva o evangelho mais a sério. Comece a honrar a liderança. Comece a orar pela vida da igreja que Deus colocou você. Não amaldiçoa, não. Isso só mostra de fato quem você é, não quem o outro é. Isso é muito sério. Eu não sou perfeito, irmãos, mas eu quero ir morar no céu. Eu não saio da minha casa para vir aqui domingo à toa. Eu não coloco a minha família na linha de frente à toa. Eu já vi pessoas falar assim: a troco de quê? De uma lealdade, que eu falei para Jesus um dia: Senhor, eu só estou nesse país por um propósito, e eu quero viver por esse propósito. É por isso que a gente abre as nossas casas, para que o evangelho seja pregado. Se a partir de hoje, irmãos, você quer passar a amar mais o teu Deus, quer passar a mais ter relacionamento íntimo com Jesus, e poder dizer que você o ama de todo o teu coração, começa a ser leal nos princípios que te cercam, os princípios que estão à tua volta. Não é porque todo mundo faz que te dá o direito de fazer. Pelo contrário, se tem gente perto de ti que trai a esposa, não te dá o direito de trair também. Mostra para essa pessoa que tu és um filho de Deus. Certas coisas só vão chegar até você, sabe por quê? Porque você dá direito, porque você dá ouvido, porque você abre a sua intimidade para isso. Então você se torna cúmplice disso.
mas o nosso Deus é um Deus fiel. Um dia eu já vou encerrar. Eu vivi uma experiência tremenda na minha vida, irmãos. Eu trabalhei dentro de um presídio de segurança máxima. Tive o privilégio de trabalhar dentro desse presídio. Eu lembro que foi um propósito de Deus eu estar lá. Eu lembro que um dia, ali eu entrevistava, eu fazia entrevista com os presos, cara a cara, frente a frente. Glória a Jesus, eu tinha total liberdade para poder pregar o Evangelho para eles. E glória a Deus, vi muitos ali aceitarem Jesus. Já teve uns que manifestou demônio, enfim. Mas uma coisa que me marcou dentro do presídio foi um dia que eu estava andando. Eu estava saindo de uma sala para ir para outra sala. Eu lembro que de longe, um preso que estava, ele fez assim para mim. Me chamou. Eu fui até ele. Ele falou assim, eu não conhecia. Ele falou assim: quando você saiu daquela sala e deslocou para cá, eu vi um homem de branco andando do teu lado. O mundo espiritual é sério, irmãos. Quem está andando do teu lado? Se a lealdade é a característica de um filho de Deus, irmãos, a deslealdade é a característica de um filho de Satanás. Quem está caminhando do teu lado? Quem que você dá liberdade para caminhar do teu lado? E ali eu fiquei impactado com aquilo. E foi uma testificação que o Senhor estava ali comigo naquele presídio. Que o Senhor não tinha me abandonado dentro daquele presídio. Assim como eu busco não ser abandonado por Jesus nessa nação. Não é que Ele abandona, irmãos, mas é a minha lealdade que me aproxima dEle. Amém? Não é que Ele me deixa, mas é a minha falta de lealdade que me afasta dEle. É tempo de sermos cristãos maduros, levarmos de verdade o Evangelho a sério, irmãos, de verdade mesmo. De todo o nosso coração, de toda a nossa vida. Começa a cobrir os seus irmãos pelas costas, orando pela vida deles, abraçando a causa deles. Muitas vezes não é necessário macumba, se as nossas línguas já fazem isso por si só. A lealdade ela é demonstrada por detrás, por de frente e por detrás. É tempo de sermos intercessores, não blasfemadores. Amém? Eu sei que às vezes você pode ter vindo aqui essa noite em busca de uma palavra de vitória, mas eu quero dizer para ti que isso é uma palavra de vitória. Deus quer te tornar mais forte. Jesus quer caminhar do teu lado. Jesus quer provar o teu coração, irmãos, e te fazer uma pessoa aprovada por Ele. Jesus quer ver a tua lealdade nas simples coisas, para que Ele possa te conduzir a patamares maiores. Quando eu falo patamares maiores, a níveis mais profundos. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Por muitas vezes, irmãos, eu já me peguei sendo uma pessoa desleal pelas costas, muitas vezes. Mas essa noite é uma noite de restauração de conduta, uma noite de cura, uma noite de libertação. Peça a Jesus para te transformar, irmãos, a imagem e a semelhança dEle. Isso é um privilégio. Isso é um grande privilégio. É um privilégio se calar quando se deve calar. É um privilégio entender que Deus tem coisas para te abençoar. Você não precisa quebrar a perna de ninguém. Você não precisa puxar saco de ninguém para isso, irmãos. O Espírito Santo está aqui nessa noite.
Jesus, ele precisa ser amado por nós de todo o nosso coração, igreja. Jesus, ele precisa ser adorado por nós de toda a nossa entrega. E isso está muito, mas muito relacionado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Porque domingo à noite aqui é mais fácil. Está todo mundo de frente. Agora a segunda está todo mundo de costa. É onde ele prova a nossa lealdade, a nossa fidelidade. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje. Ele vai permanecer eternamente. Se existem pessoas ao seu redor que são desleais, olha para Cristo que é leal. Se existem pessoas à tua volta que está fazendo, olha para Cristo que está te conduzindo, te orientando e te fortalecendo. Decida hoje, bater no teu peito e dizer: eu tomo a decisão que eu e a minha casa serviremos ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa entrega. Jesus, Tu és a pessoa mais linda, a pessoa mais importante de ser adorada. Obrigado, Jesus, pelo Teu caráter, obrigado pela Tua lealdade. Há um novo tempo sobre a igreja, há um novo tempo sobre a tua vida. Quanto mais eu oro a Deus para um novo tempo, mas o Senhor vai nos provar o nosso coração. Eu quero convidar você a orar. Se você quiser vir aqui na frente, amém? Eu também quero fazer um convite para você que está aqui nessa noite. E você ainda é uma pessoa que não entregou a tua vida a Cristo. E você já está cansado, irmão, de viver num contexto que não tem sentido, um contexto de vida que muitas das vezes não tem fundamento. Talvez essa palavra entrou no teu coração, você entendeu que nós estamos aqui falando de um Deus que é leal, de um Deus que é sincero, de um Deus que nos ama, de um Deus que quer nos transformar à imagem e à semelhança dele. Eu quero te convidar a vir aqui na frente também. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Ora no teu lugar, fala com o Senhor nessa noite, irmãos. Abre o teu coração, fala com Jesus. Ora, fala com Ele que você o ama. Se você quiser, irmãos, assim como muitas das vezes eu faço e busco fazer, é entregar minhas fraquezas nas mãos dEle. Jesus nos conduza pelo caminho da vida, Pai.